Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos ao podcast Citamp com Adrian Horn. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre pensamento positivo. O que será que é o pensamento positivo? Como será que ele se relaciona no nosso dia a dia? Como será que ele pode ser uma ferramenta muito boa para o nosso próprio desenvolvimento e mudanças ambientais à nossa volta? Vem com a gente que você vai aprender um pouquinho mais sobre essa técnica. Ah, detalhe, hoje não é comigo, hoje é com a minha mãe, Ana Horn. Então, dessa vez, o Citamp está um pouquinho diferente, vai ser Citamp com convidados. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom? Eu sou Ana Lúcia, eu trabalho com pensamento positivo há mais de 30 anos, gosto muito de trabalhar com isso, e hoje, aqui no nosso encontro, eu vou falar sobre técnicas de como usar o pensamento positivo para melhorar a nossa vida. Tá? Eu queria começar falando que o pensamento positivo não é uma negação da realidade. Tá? Não é uma coisa assim, tá tudo ótimo, não tem problema nenhum na minha vida. Não, não é isso. O pensamento positivo, ele ajuda a gente a identificar quais são os problemas, as dificuldades que a gente tem, e a usar o nosso pensamento, que é uma forma de energia, para transformar essa realidade. Tá? Então, como eu falei, o pensamento é uma forma de energia. A grande maioria das pessoas não consegue enxergar os pensamentos, certo? E, justamente por isso, as pessoas tendem a achar que o pensamento não tem atuação no mundo real. Então, eu queria dizer para vocês que, por exemplo, se a gente colocar um alimento no micro-ondas e ligar, a gente não vai enxergar as micro-ondas. Mas mesmo a gente não enxergando as micro-ondas, o alimento não vai ser aquecido. Então, só porque uma coisa não é visível, não significa que ela não exista ou que ela não atue no ambiente ou na nossa vida, tá? Então, o pensamento, ele atua. Se você tem um pensamento positivo, que te apoia, que te dá tranquilidade, você vai criar na sua vida coisas boas. Se a maioria dos seus pensamentos forem negativos, você vai ter problemas na sua vida. Isso acontece comigo, com vocês, faz parte da nossa realidade. É que a gente nunca foi ensinado a prestar atenção naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, e muito menos se existe alguma relação entre o que acontece na nossa vida, o que acontece na minha vida, e aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Tá? A gente nunca foi ensinado a pensar dessa maneira. Então, é importante que, a partir de agora, a gente comece a pensar nisso. Tá? Comece a observar o que acontece na sua vida e que tipo de pensamento que você tem. Tá? Porque existe uma relação entre pensamento, sentimento e o que acontece. Então, por exemplo, se eu penso que tem pessoas tentando me prejudicar, eu vou ter um sentimento de medo, ou um sentimento de raiva, ou até ambos. Esse sentimento, ou esses sentimentos, vêm do pensamento, da crença de que existem pessoas tentando me prejudicar. Por outro lado, se eu penso que todos estão dispostos a me ajudar, eu vou ter sentimentos positivos. Eu vou me sentir segura, vou me sentir amada, e isso vai me dar mais energia para lidar com as situações do dia a dia. Minha vida fica mais fácil. Tá? Nós costumamos achar que o ambiente à nossa volta, é aquilo que nos acontece, eles determinam a maneira como a gente deve pensar. Então, por exemplo, se eu tenho um problema, eu tenho que ficar triste, ou eu tenho que ficar desanimada, ou eu tenho que ficar com raiva. A gente mistura o que acontece fora de nós com aquilo que acontece dentro de nós. Só que a gente tende a deixar que o que está fora nos influencie, e aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós somos, a nossa luz, a nossa energia, acaba se apagando. E deveria ser o contrário, a nossa energia, a nossa luz, deveria
a gente deveria permitir que a nossa luz atuasse no ambiente e transformasse a nossa realidade. A gente não pode mudar a realidade dos outros, mas pode mudar a nossa, tá? Tem muita coisa para falar sobre isso, eu vou tentar não me desviar e focar no tema do nosso encontro de hoje, tá? Mas quanto pior a gente se sente, mais chateado com os problemas que existem, que a gente está tendo, mais difícil fica para a gente ter um pensamento positivo, porque a gente acaba sendo soterrado pela negatividade. Então, eu queria que a gente tentasse perceber o que acontece fora de nós e que nos afeta, e o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente separado do mundo exterior, tá? Vamos, então, falar sobre o tema de hoje, que são as técnicas de como usar o pensamento positivo. Então, já que nós vimos que tem uma relação entre pensamento, sentimento e o que nos acontece, se a gente puder mudar os pensamentos negativos e transformar eles em positivos, a gente vai começar a mudar também a nossa vida para uma coisa melhor. Então, quantas vezes por dia você se pega pensando ou dizendo coisas negativas? Por exemplo, nada dá certo para mim, nunca tenho dinheiro suficiente, nunca vou ter um namorado ou uma namorada legal, nunca consigo chegar na hora, meu chefe não gosta de mim, não posso confiar em ninguém, alguma coisa sempre acaba dando errado para mim, e por aí vai. Quantas vezes por dia a gente tem esse tipo de pensamento? Eu queria que, num primeiro momento, você anotasse em um papel ou no celular, se for mais fácil para você, algumas das coisas que você costuma pensar. Pega um dia, amanhã, por exemplo, você começa o dia e observe, prestando atenção no que você pensa e no que você sente. Anota tudo que você puder. E se você perceber um pensamento que se repete, faz uma marquinha para você saber quantas vezes aquele pensamento se repete no seu dia, tá? Depois, no outro dia, dá uma lida em tudo que você anotou. E diga quantas dessas coisas são positivas e quantas são negativas. Se a gente considerar que os pensamentos criam a nossa realidade, você vai começar a perceber quantas vezes por dia você teve pensamentos negativos. Talvez você até perceba sobre que tema eles são. Se são mais voltados a pensamentos ligados ao dinheiro, se são mais ligados à parte afetiva, mais ligados ao trabalho ou à família. E aí você vai perceber também, você pode perceber também a relação entre esses pensamentos e como está a sua realidade, por exemplo, de dinheiro, ou na família, ou no trabalho. Tá bom? Então, lembrando que os pensamentos criam a nossa realidade, olhando para essa lista, você gostaria que a sua realidade, que esses pensamentos criassem vida e se tornassem reais para você? Isso seria uma coisa que deixaria você feliz? Ou você precisa mudar esses pensamentos? Tá? Agora que a gente identificou algumas coisas que a gente pensa, a gente vai transformar os pensamentos negativos em positivos. Mesmo que eu até hoje não encontrei alguém que trouxesse uma lista só com pensamentos positivos. Realmente eu não encontrei. Mas se você for o primeiro que só tem pensamentos positivos, continue assistindo aqui o nosso encontro, porque você vai aprender técnicas que podem otimizar os seus pensamentos positivos. E não há nada que não possa melhorar, né? Sempre as coisas podem melhorar. O potencial de felicidade é infinito, você sempre pode ser mais feliz. Tá? Então, agora que a gente identificou os pensamentos, nós vamos criar afirmações positivas. O que são afirmações positivas? São frases que são feitas de determinado jeito, que permitem que a gente expresse para o universo aquilo que a gente realmente quer e receba do universo esse retorno. Então, uma afirmação positiva, ela tem certas características. Primeiro, ela enfoca aquilo que a gente quer, em vez de enfocar aquilo que a gente não quer. Presta atenção. Por exemplo,
Se eu quero emagrecer, o que uma pessoa que quer emagrecer costuma falar? Ah, eu estou gorda. Nossa, eu não quero ser gorda. Ai, puxa vida, toda hora eu estou engordando. Cada vez que a pessoa fala isso, ela está enfocando o quê? O gorda, que é o que ela não quer. Só que ela não tem consciência de que ela está fazendo isso. Então, vamos mudar essa frase. Em vez de dizer não quero ser gorda, vamos dizer sou magra e saudável, porque também não adianta emagrecer e ficar doente, certo? Então, sou magra e saudável. Cuidado com o que você pede para o universo, porque você pode receber. Então, sou magra e saudável. Outra característica importante da afirmação positiva. Não use a palavra não e nem negativas, como nunca, jamais. Não coloque isso na sua frase positiva. Por quê? Porque o cérebro, ele não entende bem o significado da palavra não. Vou dar um exemplo. Se eu falar para vocês, não pense numa laranja. Pronto, vocês já pensaram numa laranja. Por quê? Porque o cérebro não consegue entender bem essa palavra, o não. Se eu quiser que vocês não pensem em laranja, eu tenho que falar para vocês, pense numa maçã. Porque aí o foco da atenção vai para maçã. E a laranja é esquecida, entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Se você ficar falando, não quero ser gorda, você acaba focando naquilo que você não quer. Terceira característica de uma frase, uma afirmação positiva. Use sempre o tempo presente. Nada de falar frases no futuro. Ganharei muito dinheiro. Não faça isso. Ponha no presente. Ganho muito dinheiro. Porque o futuro, ele não existe ainda. Ele vai ser construído com base na realidade de hoje, no presente. O seu ponto de poder é o momento presente. Você só pode mudar a sua realidade no aqui e no agora. Então, você tem que começar trabalhando no aqui e no agora, e não no futuro. Porque senão vai ser sempre ganharei muito dinheiro no futuro. O futuro é amanhã. Quando chega amanhã, o amanhã virou presente. Então, a frase também não funciona, porque ela vai continuar sempre jogando para o futuro a sua transformação. Tá bom? Então, agora vamos para a parte mais prática. Depois que você fez aquela lista dos seus pensamentos, escolha um deles, um dos pensamentos negativos, anote, para ficar mais claro para você. Eu vou pegar um dos exemplos que eu dei, tá? Por exemplo, nunca tenho dinheiro suficiente. E analise essa frase. Então, nunca tenho dinheiro suficiente. O que realmente você gostaria que acontecesse com relação a dinheiro? O que é dinheiro suficiente? Suficiente para quê? Para você pagar suas contas? Isso é dinheiro suficiente? Ou seria suficiente pagar as contas e poder comprar algumas coisas que você precisa? Ou será que seria essas duas coisas, mas também poder comprar coisas que você gostaria de ter? Ou quem sabe tudo isso e também ter dinheiro para poder viajar? Quem sabe você gostaria de ter dinheiro para fazer tudo isso, além das viagens, e ter uma tranquilidade financeira? Percebe que a ideia de dinheiro suficiente passa uma ideia subliminar de o mínimo necessário? Então, quando a gente fala em dinheiro e a gente quer prosperar, a gente tem que falar de prosperidade, tá? E não de escassez. Então, a gente tem que transformar esse suficiente em abundância, em fartura, para a gente poder prosperar, tá? Então, a gente tem que ampliar a nossa consciência. E, com isso, com essa ampliação de consciência, a gente joga para o universo uma coisa mais completa daquilo que a gente quer. Então, nós vamos pensar o seguinte. Então, primeiro foi a reflexão sobre o suficiente. A frase é, nunca tenho dinheiro suficiente. Então, já falamos sobre suficiente, vamos tirar o quê? A negativa, a palavra nunca. Tá? E vamos, então, montar uma frase no tempo presente que enfoque o que a gente deseja realmente, tá? Então, eu vou fazer alguns exemplos
para vocês perceberem como a gente pode ampliar a nossa energia positiva. Então, estou ganhando muito dinheiro. Essa é a primeira frase que a gente coloca. Mas veja que ela pode ser melhorada. Estou ganhando muito dinheiro fazendo o que eu gosto. Olha que legal, você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta. O dinheiro vem a mim de fontes esperadas e inesperadas. Pago minhas contas em dia com facilidade e alegria. Olha como é poderosa essa frase. Olha essa. Sempre consigo guardar uma parte do que eu ganho. Olha, precisa ter prosperidade para fazer isso. Prospero constantemente. Tudo o que eu faço se transforma em sucesso. Tudo o que eu preciso vem a mim antes mesmo de eu pedir. Eu tenho muito valor e todos reconhecem isso, inclusive o meu chefe, a minha família, eu mesma. Aí você completa. Por que eu falei de valor? Porque quando a gente fala em dinheiro, a gente está falando em valores monetários, mas também a gente estava falando de valor, de quanto a gente se valoriza. Por exemplo, tem pessoas que prestam serviços e não conseguem cobrar o valor justo pelo trabalho, porque acham que, no fundo, eles não merecem receber tudo aquilo. Então, o ganhar dinheiro tem a ver com a gente se dar valor, reconhecer o nosso valor. Tá? Outra coisa que também está ligada ao dinheiro é, por exemplo, o ambiente em que a gente vive, né? A gente ter a capacidade de criar um ambiente confortável para nós. Então, uma outra frase que poderia ter como origem aquela inicial é: vivo em uma casa maravilhosa, repleta de amor, prosperidade e alegria. Dá para perceber como ampliou a consciência da gente, né? Daquela frase tão restritiva, né? E aí, escolhe, então, monte a sua frase positiva, ou várias frases positivas, escolha uma delas e comece a repetir essa frase ou essas frases várias vezes ao dia. O maior número de vezes que você conseguir. Anota no celular, anota em papeizinhos, coloca no espelho do banheiro, ou coloca na tela do celular, do computador, se você trabalha com computador, ou põe como pano de fundo do seu celular, que aí cada vez que você abrir o celular, você vai ver aquela frase. E vai repetindo essa frase. E observando o que vai acontecendo na sua vida e também o que você sente ao repetir essa frase. O que você pensa, se você diz, estou ganhando muito dinheiro, vem um sentimento, ai, que legal, isso mesmo, ou vem, imagina, isso nunca vai acontecer, nossa, eu nunca ganhei dinheiro na minha vida, vai ser agora. Observe o que vem, anote os pensamentos que surgirem, para depois você usar as mesmas técnicas que eu passei para transformar esse segundo pensamento num pensamento positivo, tá? Bom, tem muita coisa mais que eu gostaria de falar, mas o nosso tempo é limitado. Então, esse foi o tema do nosso encontro. O que eu posso dizer para você? Se inscreva no canal, deixe lá suas dúvidas, seu comentário, que aí eu retorno para vocês, tá bom? Muito obrigada.